Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo com a Nutri. Episódio 38, eu sou a nutricionista Bruna Menegaro, especialista em emagrecimento feminino. E aqui nesse perfil eu ajudo mulheres a acelerar o seu metabolismo e emagrecer até 10 quilos em 15 dias comendo de tudo. E nesse episódio de hoje do Papo com a Nutri, meninas, eu vou falar de 6 alimentos saudáveis que incham a sua barriga, tá certo? Então, tem gente aqui que acorda de um jeito e vai dormir de outro, né? Então, muitas queixas recorrentes da alimentação. E eu vou falar exclusivamente sobre isso hoje. Mas enquanto eu não começo a fundo aqui no nosso conteúdo, meninas, coloquem aqui a cidade de onde você está me assistindo. Coloca quantos quilos você precisa eliminar. Eu quero saber. Quantos quilos você quer emagrecer? E coloca a cidade, claro, de onde você está me assistindo. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Toda terça e toda quinta, às 8 horas da noite, ocorre o Papo com a Nutri. Beleza, galera. Show. Bom, então hoje eu vou falar de alimentos, 6 alimentos, tá? Que te incham principalmente a sua barriga que você nem imagina. Então tem pessoas aqui que precisam emagrecer 10 quilos, 15 quilos. E você, precisa eliminar quantos quilos? Coloca aí pra eu saber. Bastante gente em São Paulo, Roraima. Que legal, do Brasil inteiro. Beleza, Pernambuco. Show, galerinha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quem aqui que acorda magrinha e vai dormir toda inchada? Será que você que tá aqui me assistindo se sente desse jeito? Acorda de um jeito e vai dormir de outro jeito? Será que você é assim? Acorda aí bem levinha, barriga bem retinha e à noite tá com barrigão. Isso acontece com você? Tem pessoa colocando que sim. Temos, beleza. Gente, isso é bem normal de ocorrer, tá? Pego com muita frequência as minhas alunas, as minhas clientes, né? Muita gente, muita, isso é muito normal, tá? Bom, gente, a gente acorda de um jeito e com o passar do dia, né? A barriga vai aumentando, nosso corpo ele vai inchando e chega à noite a gente tá bem inchada, parece estar grávida, né? Então eu vi que bastante gente aqui se identificou e eu ouço muito isso. Ai, Nutri, de manhã eu sou bem magrinha e chega à noite tô com barrigão. Isso é normal? Gente, então eu vou explicar o porquê que isso acontece, tá? O que acontece? O nosso intestino ele é um órgão que precisa estar saudável o tempo inteiro, tá? Por quê? Porque é nele que ocorre a absorção dos nutrientes, a produção de hormônios, hormônios neurotransmissores, tá? Vitaminas, e através dele é jogado aí fora o que o corpo não usou através das fezes, certo? E meninas, nele, lá no nosso intestino, nós temos alguns amiguinhos, que eu costumo chamar, que moram dentro desse intestino. Que são o quê? São as bactérias. A gente precisa das bactérias. Mesmo das ruins a gente precisa, mas a gente precisa de muito mais bactérias boas do que das ruins, tá? Então a gente tem ali as bactérias boas e as bactérias patogênicas, que a gente chama elas de bactérias ruins, tá bom? Então essas bactérias precisam estar num equilíbrio dentro do teu intestino. Eu vou soltar um videozinho aqui, meninas, para vocês entenderem um pouquinho melhor, mas antes eu só vou terminar esse raciocínio, tá? Então, gente, quando a gente tem ali um desequilíbrio dessas bactérias, né? Ou seja, as bactérias ruins estão em maior quantidade dentro de você, a gente tem um quadro que se chama de disbiose intestinal. Então começa a aparecer alguns sintomas. E os problemas, né, de um deles é o inchaço, tá? Que é a distensão abdominal,
tá certo? Então por isso que você se sente aí desse jeito, com a barriga inchada, estufada, às vezes endurecida, tá? Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês prestarem atenção no vídeo e depois eu vou explicar sobre ele, tá bom? Olha só, o que eu vou mostrar agora é dentro do teu intestino. Olha só, as paredes intestinais e as bactérias dentro dele. Isso aqui é o teu intestino, viram? Ó, então as bactérias estão ali a todo momento, ok? Isso é o teu intestino. Meninas, então, dentro do teu intestino tem essas bactérias, tá? Então, a alimentação, ela influencia nesse desequilíbrio, ok? E a gente acha que tudo que a gente come não vai nos inchar. Não, meninas, tudo que a gente come pode te inchar, como pode não te inchar. Vai depender muito de como tá esse teu intestino, ok? Só que a gente tem alimentos que incham mais, outros que incham menos. E eu vou te explicar sobre isso no decorrer da live, tá bom? E os que incham mais, meninas, eles incham porque eles são ricos aí em açúcar, em sódio, em aditivos, ou seja, em produtos que inflamam o intestino e que causam o quê? Maior sensibilidade alimentar, né? E geralmente, ó, por exemplo, tem pessoas que não são intolerantes à lactose, mas por consumirem algum derivado do leite, né, acabam tendo uma sensibilidade, mesmo que o exame tenha acusado que essa pessoa não tenha uma intolerância à lactose. Por quê? Porque consome muito industrializado, muito açúcar, né? Bastante tranqueira, digamos assim. E isso acaba influenciando negativamente o teu intestino, tá? Então você acaba ficando aí com esses sinais e sintomas, beleza? Então a gente tem os alimentos ruins que já nos incham por conta, e a gente tem os alimentos bons que também nos incham. E aí nesse caso você tem um quadro chamado de disbiose intestinal, tá? Esses alimentos em questão, meninas, eles são ricos em food maps. Agora você vai pegar um papel e uma caneta e você vai anotar o que eu vou escrever aqui no chat, tá? Para depois você pesquisar. Alimentos ricos em food maps. Eu vou escrever aqui para vocês copiarem. Ó, tá passando aí. Alimentos ricos em food maps no chat. Essa é uma sigla, meninas, em inglês, tá? Mas, ó, que traduzindo eu vou trazer de uma maneira bem simples, bem legal para vocês. É um conjunto de alimento que fermenta, ou seja, que são mal absorvidos lá dentro do nosso organismo, tá certo? E pode aí te causar o quê? Desconforto intestinal, né? Então, os alimentos fermentáveis são os carboidratos não digeridos pelo trato digestivo, ok? E meninas, eu vou mostrar agora um outro vídeo das bactérias intestinais, tá? Das bactérias ali, das boas e das ruins, brigando uma com a outra. Já vou chegar nesse vídeo. Olha só, os alimentos aí, os food maps, tá? Que carregam esse nome, né? Quando fermentados pelos micro-organismos, né, que moram no nosso intestino, aquilo ali que eu mostrei para vocês, lá no intestino grosso, os food maps levam uma maior produção de gases dentro da gente. Então, muitas de vocês comem e já sentem desconforto intestinal. Quem aqui come algum determinado alimento e já sente a barriga estufada, bastante gases? Vocês se sentem assim, alguma de vocês? Comenta aqui. Com qual alimento que tu observa isso? Com feijão, talvez? Com brócolis? Com repolho? E aí, com qual alimento que tu observa que te causa esse desconforto na hora? Então, esses alimentos ricos em food maps, tá? Eles levam uma maior produção aí de gases. Além disso, meninas, apresentam grande capacidade de atrair água no trato gastrointestinal, tá? Que gera o quê? Uma distensão. Ou seja, a distensão na barriga, meninas, ocorre por isso, tá? Então, por isso que eles podem provocar muitos gases, né? Estufamento, inchaço na barriga, dor, como a nossa colega aqui colocou, ó. Quando dói a barriga pode ser intestino, com certeza, tá? Algumas pessoas sentem com macarrão, os grãos, couve-flor.
Isso aí. Ó, então, quando a gente consome alimentos ricos em FODMAPs, ocasiona estufamento, inchaço na barriga, dor, desconforto abdominal, principalmente, meninas, em quem já tem doenças inflamatórias do intestino. Talvez você tenha e nem saiba, tá? É bem comum de ocorrer também. Então, quais doenças intestinais, né? Quais doenças inflamatórias no intestino que a gente tem com frequência aí? A síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn, né? São 2 exemplos clássicos, tá? Então, meninas, esses alimentos, né, ricos em FODMAPs, ele tem um alto poder de fermentação. Eles fermentam muito dentro de você. Então, tem pessoas que são muito sensíveis a vários alimentos, tá? Como vocês mesmas colocaram aí, né? E tem pessoas que têm o quê? Diarreia. E tem pessoas que já ao contrário, fica com o intestino preso. Você que está me assistindo, você tem mais diarreia ou você tem mais intestino preso? Comenta aqui para eu saber, tá? Então, gente, uma dieta low FODMAP pode ser indicada para quem apresenta aí problemas intestinais mais comuns, tá? Então, como dores abdominais, também para quem tem aí alguma disfunção mais complexa, tá? Então, olha só, esse tipo de alimentação é mais recomendada nas seguintes situações. Quando o intestino está muito preso, é uma situação. Quando a pessoa tem muitos gases, muito inchaço abdominal também. Quando a pessoa tem um fluxo de diarreia muito grande também, é super indicado, né? Quando a pessoa tem síndrome do intestino irritável, ok? Quando a pessoa tem uma doença inflamatória intestinal, também é indicado. Ou quando a pessoa tem também uma síndrome do intestino permeável. Então, por N situações é indicado uma dieta low FODMAP, ok? Mas Nutri, o que eu devo fazer então? Como que eu vou identificar os alimentos aí que desencadeiam algum tipo de desconforto? Meninas, só eu vou dar uma introduçãozinha aqui antes de a gente partir para os alimentos, tá? Olha só, quando a gente tem um desequilíbrio na nossa flora intestinal, em que a gente tem mais bactérias ruins e menos bactérias boas, tá? A gente tem uma proliferação dessas bactérias ali dentro, né? Ou seja, a tua alimentação, nesse caso, ela tá muito precária em fibras. Então, o videozinho que eu vou mostrar agora para vocês é uma competição entre as bactérias boas e ruins. As bactérias boas tentando se alimentar e tentando matar as bactérias ruins. Por quê? Quando você começa a se alimentar bem, você começa a levar um fluxo maior de bactérias boas, tá? Então você fica competindo com as bactérias ruins. E aí você começa a ter os resultados positivos dentro de você. Então, como consequência, diminuindo aí o inchaço, menos dores, menos intestino preso. Então, eu vou soltar um videozinho agora aqui bem rapidinho para vocês. Olha só, a gente tem aqui, ó, em verdinho, tá? As bactérias boas e em azulzinho as bactérias ruins. E a bactéria verdinha ali, ó, tentando se alimentar das bactérias ruins, tá vendo? Tá matando ela, ó. E em pretinho ali, em marronzinho, o alimento chegando também, tá? Então, em verdinho, as bactérias boas são as fibras alimentares que vêm provenientes da tua alimentação. E é disso que as bactérias gostam, tá certo? O teu corpo precisa disso, teu intestino precisa disso. Então, é assim que chega dentro do nosso intestino. É incrível, né, gente? O corpo humano, né? Todo o esquema que ele faz de absorção dos nutrientes, né? De eliminação, de selecionar o que não é bom, né? E do que é bom, é incrível, né? Eu acho maravilhoso o que o nosso corpo é capaz de fazer por nós, tá? E, gente, como que a gente faz para identificar, né, os alimentos que desencadeiam esse inchaço na barriga, esse desconforto? O primeiro ponto, meninas, ó, só deixa eu saber. Vocês estão gostando da live? Se você está gostando da live, manda um coraçãozinho aqui ou manda um foguinho aqui no chat que eu quero saber e compartilhe agora com uma amiga que precisa saber dessas informações. Que vive dizendo para você que está inchada, que sente desconforto, que não sabe mais o que fazer. Manda agora aí, tá bom?
Gente, primeira coisa que você deve fazer é ir retirando aí, vai devagarzinho, tá? Retirando um alimento por vez desses alimentos que faz parte da tua rotina alimentar. Por quê? Dessa forma, você vai conseguir identificar se esse alimento te faz bem ou não, tá certo? E em seguida, você vai voltar com esse alimento que foi retirado, tá? Para ver o que ele vai fazer no teu organismo, né? Então você vai conseguir ter certeza se ele é um bom alimento para o seu caso ou não. Porque, por exemplo, eu tenho sensibilidade à lactose, então eu não posso me ficar dando ao luxo de comer sobremesa, tudo que tenha derivados, né? Eu passo mal, mesmo que eu não tenha uma intolerância à lactose. Eu tenho uma sensibilidade no meu intestino. Já você que está me assistindo, pode ser que não tenha. Então, um creme de leite, um requeijão não vai te causar mal, mas para mim vai, entendeu? Então, tem certos alimentos que para mim, meu organismo, vai fermentar e que no seu não vai. Então, por isso que é muito individualizado, tá? Então, você vai fazer esse teste, vai introduzir um alimento, opa, senti um desconforto, vou retirar, eu acho que é esse alimento. Você retira e faz o teste, tá? Ó, e terceiro ponto, caso apareça algum sintoma, né? Você deve aí prestar atenção nos alimentos que você ingeriu. Às vezes a gente comeu um monte de coisa ao longo do dia inteiro. E a gente tá na dúvida se é o pão, se foi o requeijão, se foi a fruta que a gente comeu, né? Se foi alguma salada, tá? Então, meninas, apostem na observação clínica de vocês, tá? Vocês devem até anotar, fica mais fácil. Talvez fazer um recordatório alimentar do que você vem comendo para você já começar a identificar o que tá te fazendo bem ou não, tá certo? Ó, e evitar aí alimento que você sabe que já te faz mal. Se você sabe que faz mal, por que você insiste em comer, né? Não faz sentido, tá bom? E se os sintomas, meninas, persistirem, né? Comece aí todo o processo novamente, vá retirando um a um, comece aos pouquinhos para você saber aí o que pode estar te levando a ter esse inchaço, né? Ou esse desconforto no teu corpo. Meninas, vocês entendem, né? Que eu tô falando de alimentos e tal, né? E alimentos esses que são saudáveis, tá? Mas para algumas pessoas, como eu falei, pode não ser, né? Então, gente, pela questão aí do intestino, né? Cada pessoa reage de uma maneira. Então não é para todo mundo que se deve retirar ou introduzir. É muito individual de fato, tá? Bom, gente, quero saber aqui, quem tem muitos gases depois que come? Quem aqui tem muitos gases depois que come? Comenta aqui. Ou então, ó, estão sempre cansadas, com queda de cabelo, né? Uma queda na energia do teu dia a dia, uma falta de disposição. Será que essas queixas, esses sintomas te acompanham, você que está aí me assistindo? Sim ou não? Então, gente, quero falar para vocês que tudo isso que eu acabei de citar, gases, queda de cabelo, queda da disposição, da energia, né? Tudo isso, meninas, não é normal, tá? Às vezes as pessoas acostumam a viver com esses sintomas, tá? Acham que é normal, mas a verdade é que não é normal. E isso pode vir aí desse desequilíbrio do teu intestino. Exatamente. Às vezes você acha que é uma coisa e é totalmente outra. Tudo que você sente começa pelo teu intestino, não é por outro lugar, tá? Então agora você já sabe. Gente, hoje essa live, ela não é aí um tema, né, em que eu vou te falar de alimentos prebióticos e probióticos. Não. Esses alimentos prebióticos e probióticos que alimentam as bactérias boas do intestino e fazem o intestino funcionar. A live não é sobre isso, tá? Eu quero te contar a história da minha aluna, a Flávia, que ela sempre se queixava aí com dor de barriga, que a alimentação dela aí não estava legal, ela vivia estufada, né? E, gente,
ela dizia para mim que a alimentação dela estava sendo seguida aí como foi ensinado, saudável e tudo mais, mas o fato é que não estava tão saudável assim, né? Então sempre tinha aí um estufamento. Então eu apliquei com ela, dentro do protocolo, eu fiz uma dieta Low Food Map, tá? Onde a gente retirou os alimentos fermentáveis. E quem é minha aluna tem uma aula de Ativando o Intestino, em que eu ensino sobre síndrome do intestino irritável, eu ensino como ativar o metabolismo, né? Como ativar o intestino. E elas aprendem, né? Uma lista enorme que tem ali do que consumir, do que evitar e do que não consumir, né? O que pode consumir à vontade. E quando eu apliquei com ela esse tipo de estratégia alimentar Low Food Map, a gente teve um baita resultado. Ela começou aí a absorver, né, os alimentos, né, e os sintomas começaram a desaparecer. Então é extremamente importante aplicar esse tipo de estratégia alimentar, né? E, gente, antes de eu falar agora dos 6 alimentos, tu vai preparar papel e caneta na mão, que tu vai precisar agora, tá? Eu vou falar aí de 6 alimentos para você, né? Vou te dar sugestão para você fazer ainda hoje ou amanhã de manhã cedinho, tá bom? Então, papel e caneta na mão. Quem já tá com caneta na mão e papel, coloca aqui uma canetinha aí no chat que eu quero saber. E você vai anotar aí, você vai fazer um diário alimentar a partir de hoje ou a partir de amanhã de manhã, tá certo? E, gente, você vai anotar os alimentos que você come e os sintomas que você sente. Por exemplo, gases, dor de estômago, dor de barriga, azia, dor de cabeça. Você vai fazer um diário alimentar, tá certo? A partir de amanhã, se você quiser começar. Enfim, o alimento aí, né, que vai te causar esses desconfortos, você vai fazer um xizinho ou vai sublinhar, como você preferir, tá bom? E, gente, você vai acabar retirando esses alimentos por um período, né? Por um espaço de tempo aí de uns 15 dias. E depois você vai reintroduzir ele novamente para ter certeza se foi ele ou não, tá certo? Bom, gente, provavelmente esse alimento que você tem aí uma sensibilidade, né? Que fermenta demais o teu intestino, eu te recomendo que você não consuma mais, tá certo? Porque ele vai começar a agredir o teu intestino. Isso lá na frente pode te causar grandes problemas intestinais, tá bom? Então, se você for consumir, meninas, que sejam aí bem pouquinho, tá? Porque ninguém merece você consumir e ficar com dores, né? Não é bacana, tá bom? Então, tudo vai depender, claro, do grau do sintoma que você sente. Tem pessoas que comem que passam muito mal, né? Então, já sabem que não podem consumir, tá? Bom, agora vamos falar dos 6 alimentos, tá? Que na verdade aí eu vou falar de mais de 6 que incham a sua barriga que você nem imagina, tá? Gente, o primeiro, eu vou falar mais de 6 na verdade, tá? Eu anotei 6, mas vai ser muito mais. Olha só, o primeiro alimento que você vai anotar é o alho e a cebola. Anota aí, alho e cebola. Por que você vai excluir esses alimentos da sua rotina alimentar se você tem esses desconfortos? Porque eles são ricos em food maps, tá? São temperos aí comuns da nossa rotina, né? Tem benefícios maravilhosos, a gente sabe disso. Só que muitas pessoas ficam inchadas, tá? Quando consomem eles. De cara, assim, tá? Consumir e já sentir todos os desconfortos. Então, quando a gente retira o alho e a cebola, a gente já sente essa melhora, nossa, no mesmo dia. Beleza? Então você vai fazer isso, tá? O segundo alimento que você vai retirar aí, que você deve fazer o teste, são as frutas. Nossa, Nutri, mas as frutas são tão saudáveis. Sim, meninas, as frutas são saudáveis, mas tem pessoas que não digerem bem, que fermentam demais o intestino, que causam inchaço, o intestino fica preso, dá um excesso de gases, dá azia, dá um monte de desconforto. E qual é a fruta que é rica em food maps? A campeã de todas é a maçã. Exatamente, eu sei que agora você ficou chocada com essa informação. Mas a maçã, ela fermenta demais nosso intestino. A melancia fermenta demais. O caqui,
a manga, tá? São frutas bem comuns, não é verdade? Principalmente a maçã e a melancia, tá? Que as pessoas consomem bastante, né? E podem aí te deixar inchada, te deixar com bastante gases, bastante desconforto. Quem aqui já percebeu que quando consome maçã fica inchada, fica com excesso de gases, fica tendo refluxo também? Eu conheço muita gente, minhas alunas principalmente, sofriam bastante com isso. Meninas, vocês já perceberam que quando consomem a maçã, ou vocês ficaram impressionadas que essas frutas aí não fermentavam? São maravilhosas para a saúde, mas depende para quem, tá? Não que você não possa comer lá uma vez ou outra, você pode, mas você já vai comer sabendo do que ela vai ocasionar dentro de você, tá? O terceiro alimento é o feijão, esse aqui é bem conhecido, né? Vocês mesmas já colocaram aqui na live, tá? Então o feijão, ele é bem comum as pessoas comerem e associar com má digestão, tá? Gases, sim. Ele causa isso porque ele é um carboidrato aí fermentável no intestino. Ele tem muito enxofre também, né? Então os alimentos enxofrados vão causar esse desconforto no teu intestino e vão te deixar inchada, tá? O quarto alimento, meninas, anotem aí, pelo amor de Deus, é a beterraba. A beterraba, a couve-flor, o brócolis, tá? Eles também podem causar inchaços, né? Porque tem bastante food maps, ok? O quinto são os laticínios, como leite e derivados, né? Aqui, meninas, tanto eles causam esses sintomas, né? Por conter food maps, né? Quanto também causam aí para quem tem intolerância, tá? Então, se você já tem intolerância à lactose, você já não deve nem consumir, a não ser que você vá tomar enzima, né? Antes de estar consumindo esses alimentos, tá? Então, é bom você investigar. Se você desconfia que você tem intolerância à lactose, é bom tu investigar antes de estar retirando, para você ter certeza, tá? Gente, o sexto, no geral aqui, é o trigo, tá? Então, assim, ele está presente diariamente na nossa vida, né? Na vida da população inteira, né? Nos pães, nas bolachas, nos bolos, né? Enfim, acaba sendo um alimento aí bem consumido, né? Por isso que muitas pessoas pararam de comer trigo, tá? E dizem que emagreceram. Porque desincharam, justamente porque esses alimentos, gente, estavam fermentando ali no intestino. Mas o fato é que se retirar, você para de ficar inchada. No caso, eu me refiro para quem tem desconforto. Eu não sinto nada, entendeu? Então eu não fico inchada comendo trigo. Mas tem muitas pessoas que sim. Eu não tô aqui falando para você retirar da sua vida, não. É só para você, de fato, fazer um teste com os alimentos que você come. É óbvio que a farinha branca vai causar esse inchaço, tá? Já o integral, não. Tem pessoas que mesmo no integral sentem. Por isso que eu falo que é muito particular. Eu não sinto com nenhum dos dois. Então, cabe a você investigar como que você se sente, um ou outro, beleza? Meninas, gostaram do conteúdo até aqui? Sim ou não? Comenta aqui rapidamente. Vocês já sabiam sobre tudo isso? Bastante informação nova, acredito, né? Então, meninas, tem que ver aí o que vale a pena de fato, né? Se você já sabe que comer aquele alimento vai te fazer mal, não come, não insiste, né? Substitui por outro do mesmo grupo alimentar para fazer o teste, né? Que talvez não vai te causar sintomas, né? Tá, Nutri, mas e agora? Que alimentos que eu vou comer, né? Porque tudo que é saudável me causa, né? Então, gente, você vai apostar nos alimentos baixo em food maps, né? Então, vamos anotar aí? Ó, rapidamente eu vou passar nos alimentos, tá? Então, carnes no geral, frango, né? Peixe, frutos do mar, carne de porco, de boi, tá? Frutas como banana, abacaxi, laranja, melão, kiwi, esses alimentos são baixos em food maps. Abobrinha, alface, arroz, tanto faz o tipo, a tapioca,
tá? A castanha do Pará, os temperos como cúrcuma, orégano, salsa, esses alimentos são baixos em Food Maps. Lá as minhas alunas elas recebem uma lista gigantesca de posso consumir, tenho que evitar e não posso consumir. Aí fica bem mais fácil, tá? Então aqui eu botei só alguns, só para vocês terem noção. Então, meninas, esses são o quê? Alguns exemplos, tá? E a gente tem uma lista enorme, como eu mencionei. Então você pode aí comer todos os dias que não vai te inchar a barriga, beleza? Meninas, hoje era isso que eu tinha para apresentar para vocês, um assunto muito falado, né, entre as mulheres. E um outro problema muito comum é o colesterol alto. Será que tem alguém aqui na live que tem colesterol alto? Você tem colesterol alto? Comenta aqui para eu saber, tá? Então, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, no Papo com a Nutri, episódio 39, eu vou falar como baixar o colesterol naturalmente, comendo de tudo. Incrível, né? Como baixar o colesterol naturalmente, comendo de tudo, será o tema da nossa próxima live na terça que vem, às 8 horas da noite. Então não esquece, toda terça e toda quinta, às 8 horas da noite, tem Papo com a Nutri. Ó, e se você quer me fazer pergunta aqui ao vivo, você anota suas dúvidas, tá? E manda pra mim sobre colesterol, tá? Sobre mitos e verdades, o que você ouviu na sua vida inteira sobre colesterol, sobre alimentação. Anota que eu vou responder você na terça que vem, tá bom? Meninas, é isso que eu tinha pra falar aqui hoje. Eu desejo um bom feriado pra vocês, tá? Um excelente final de semana e a gente se vê na semana que vem no episódio da Nutri, episódio 39. Ó, e depois comenta o que você achou dessa live lá no meu feed, que ela vai ficar salva, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau.